Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Inge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre mercado imobiliário e perspectivas para o setor pós-pandemia. Nossos convidados, Rogério Conde, diretor da Engeterpa, e Lourenço Lopes, diretor da Real Consultoria Imobiliário. Muito obrigado pela presença. Rogério, a Engeterpa está no mercado há quantos anos e qual a área de atuação da Engeterpa? Bom, Barroso, obrigado pelo convite de participar do programa. Lourenço, um prazer dividir a bancada. Bom, Barroso, a Engeterpa, em novembro agora, nós vamos completar 50 anos de atuação. E estamos aí já chegando na marca aí de 800 obras entregues. E é uma empresa familiar. Nós começamos como Engeterpa, Engenharia, Terraplenagem e Pavimentação. E hoje é Engeterpa Construções e Participações. É o mesmo CNPJ, tudo, mas por uma questão de estruturar melhor a empresa, hoje é Construções e Participações. Mas é muito bacana trabalhar numa empresa que tenha esse histórico todo, familiar. Até hoje, meu pai continua à frente da empresa, um homem muito ativo, engenheiro, e meus irmãos também. Ela começou com obras públicas? O nosso DNA é de construção civil de um modo geral, mas sempre o segmento de obras públicas. Depois partimos para edificação, né, habitacional. Hoje a gente está muito concentrado no build-to-suit, então a gente tem construído bastante para terceiros em imóveis nossos. E estamos continuando, estamos ativos, voltamos hoje. Você vê, hoje eu estou com obra em São Vicente, vou começar uma na Praia Grande. Então a gente continua voltando agora um pouco às origens de obra pública. O nosso segmento é muito, principalmente o de obra pública, ele muda muito conforme a política, conforme a questão, a forma com que o país está economicamente. Então, tem momentos em que o país está investindo mais, outros menos, às vezes na esfera estadual, às vezes na esfera municipal. Então, a gente tem essa oscilação, mas continuando sempre trabalhando também, edificando edifícios comerciais, residenciais. Lourenço, muito tempo eu queria te trazer aqui no programa, né? Tá um ano e pouco, já nós estamos aí no ar, né? E hoje eu consegui trazer, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da Real, né? Obrigado, Barroso, pelo convite. Prazer grande estar com o Rogério Conde nessa bancada, uma empresa, a Engeterpa faz história, não é que fez história, né? O Lupécio também. Tem um livro muito interessante do Lupécio, você que está se formando no Santa Cecília ou no Mackenzie, onde estiver se formando em engenharia, eu recomendo para vocês. Uma história de lisura, né? Você trabalhar com obras públicas, então não é muito fácil, porque no setor público, o homem público já é desonesto por antecipação, prova o contrário. Termos macro, eu quero falar um pouquinho, já que o programa presta também um serviço. Nesse momento tem milhões de cidadãos com câncer de pâncreas. Ele precisa receber um ânimo e uma informação importante, porque a população médica
e a população, a sociedade não sabe como isso evoluiu, né? Eu sou aqui um testemunho vivo de um câncer de pâncreas agressivo e estou perfeitamente curado. Procure seu médico, não faça as experiências, não vá ao João de Deus, vamos acreditar em Deus, ter muita fé, mas cuidar do câncer que hoje, dos 400 tipos de câncer, tem a cura de mais de 99% para quem procura o serviço médico especializado. E o SUS tem, viu, minha gente? O SUS está prestando um serviço importante para o Brasil. Vamos voltar ao centro, que é mercado imobiliário. Em termos macro, a perspectiva para o mercado imobiliário é muito boa novamente, né? Nós temos que olhar que o Porto de Santos está bombando. Todo mundo que trabalha com comércio exterior está muito satisfeito. Nós temos que olhar o agronegócio, que quase dobrou a circulação de reais nessas regiões, que representa mais de 28% do PIB, e está compensando a grande crise que nós estamos tendo no comércio, no serviço e na indústria, devido, infelizmente, à crise mundial, viu, minha gente? Não é no Brasil. Então, o mercado imobiliário, como perspectiva, é um ativo muito seguro como o ouro. Então, essa referência é só olhar o subprime nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo hoje um momento de subprime no Brasil, os imóveis estão muito baratos, as construtoras estão vendendo praticamente sem lucro, e para poder girar, né? O que está fazendo também o shopping center. Eu entrei no Shopping Iguatemi, você compra uma camisa e leva duas, porque o comércio precisa girar. Essa perspectiva da indústria, do agronegócio, do comerciante ficar bem, é que oxigena o mercado imobiliário, onde as construtoras, os incorporadores têm vontade de pôr o seu dinheiro. Nos vetores econômicos, é importante, nós temos 3 para a volta do mercado imobiliário, não com euforia. Primeiro, o financiamento fácil. Segundo, o rendimento na poupança é abaixo da inflação, de todos os papéis, todos os ativos financeiros. Nós temos a Bolsa, que é para profissional, e o terceiro vetor positivo, o dólar alto, né? Nossa empresa está vendendo para housekeeper nos Estados Unidos. Nós estamos fazendo uma campanha, por exemplo, para Lindenberg, no Itaim, e estamos fazendo uma campanha para Edex na Vila Rica. Um apartamento de 3 quartos, 110 metros quadrados. Olha essa referência, minha gente. É mais barato do que uma Porsche, 178 mil dólares. Então, uma housekeeper da Suíça, uma brasileira que trabalha lá, outra que trabalha em Boca Raton, estão comprando. Foram vários imóveis que... Por que eu estou falando isso? Para justificar que os imóveis no Brasil estão no mesmo preço do subprime americano. É o momento de você comprar, né? Eu tive a sorte de acompanhar vários amigos comprando apartamento em 2009 nos Estados Unidos, com 2 quartos, com 100 metros de área útil, porque as áreas úteis lá são grandes, 1.000 pés aproximadamente, por 200 mil dólares. Hoje, esse apartamento em Downtown é no mínimo 700 mil dólares. Então, vai acontecer, imóvel acompanha a economia, né? A demanda só se vende imóvel quando tem uma macroeconomia positiva, e o mercado imobiliário tem essa perspectiva. Muito bom, nós vamos voltar nesse assunto logo após o intervalo. Nós vamos para o intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje, mercado imobiliário e perspectivas para o setor pós-pandemia. Nossos convidados são Rogério Conde, diretor da Engeterpa, e Lourenço Lopes, diretor da Real Consultoria Imobiliária. Voltando ao assunto do último bloco, hoje imóvel é uma boa opção? Como é que estão os juros? Eles ajudam
no financiamento, estão ajudando nas vendas? Uma pergunta para o Rogério e depois para o Lourenço complementar. Olha, eu sou suspeito para falar. Eu acho que imóvel é sempre um ativo interessante. Eu acho que imóvel é sempre um investimento seguro. Eu acho que imóvel com crise, sem crise, eu acho importante. Né? O imóvel você sempre vai ter a demanda, né? As pessoas estão sempre casando, se separando, tendo filhos, e você ter um imóvel é importantíssimo. Você precisar depois passar de um imóvel maior, as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Elas precisam ter. Então, eu acho muito interessante. Se você tem condição de ter mais de um, melhor ainda, você poder investir, de repente, num imóvel muito bem localizado comercialmente, por exemplo, para uma locação, você ter um segundo imóvel até para lazer. Eu não consigo enxergar o imóvel como um mau negócio. É claro que você, às vezes, principalmente aqueles que dominam o mercado de ações e tudo isso, você pode ter, às vezes, uma rentabilidade maior com outros tipos de aplicação. Mas a questão da segurança que o imóvel proporciona para quem o tem, eu acho fundamental. E você ter essa flexibilização de você poder pegar um imóvel, dois, usar como parte de pagamento para um outro negócio que você vai concretizar, você precisar, se você tem um imóvel bem localizado, você precisar fazer dinheiro, precisar fazer receita, você comercializar essa propriedade. Enfim, eu acho que tem muitos tipos de propriedade, né? Hoje, eu falei até quando na introdução do programa, eu falei do Build-to-Suit, que é uma tendência que está começando agora, que é muito já consolidado em outros países, mas no Brasil nem tanto. Você ter um imóvel muito bem localizado, construir sobre medida para uma empresa de porte, uma empresa consolidada, uma instalação para ela explorar, com um contrato longo, onde vai te remunerar essa edificação, essa construção toda. Isso é um segmento que só cresce. E outros, residencial e o comercial, lajes corporativas, que agora, com a pandemia, me parece que, né, todo mundo diz o novo normal. Eu ainda acho que é muito cedo para usar essa expressão, mas, enfim, a gente sabe que o home office vai ter uma força grande, então talvez as lajes corporativas fiquem, talvez, num primeiro momento, um pouco com alguma vacância, mas, enfim, o imóvel é sempre um bom negócio. Você investir, ainda mais eu tenho descendência lusitana, viu, Lourenço, sabe disso? A gente acredita muito no tijolo, na terra. Ainda mais agora, né, que é uma oportunidade boa ainda, que os imóveis ainda estão com os preços estáveis, né, sem aumentar um certo tempo. A tendência, como o Lourenço falou, é que tem uma valorização. Valoriza, desvaloriza, mas a segurança de você nunca perde dinheiro com o imóvel, a verdade é essa. Exatamente. Complementando isso que a Ingeterpa, através do seu herdeiro, né, porque o homem está lá, né? Está lá, está lá. Firme e forte. Firme e forte. A família Conde fala muito bem disso, mas vamos levar um pouco para o mercado imobiliário. Eu vou começar no comercial, né, que nós temos um overbook enorme de empreendimentos comerciais no Brasil. Nossa empresa contribuiu trazendo os investidores para prédios comerciais em Santos. Até hoje eles estão me xingando, né? Porque não pela cidade de Santos, mas pela situação do Brasil. Tem escritórios sobrando em Curitiba, tem escritórios sobrando em Belém do Pará, tem escritórios sobrando em São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio, per capita, é o que tem o maior estoque, né? O Rio tinha o projeto do Porto Maravilha, o investimento em corporativo foi muito grande. Eu quero tranquilizar, como
especialista em prédios comerciais. Eu comecei na Avenida Paulista, minha escola toda na juventude foi prédios comerciais, que é um ativo igual bolsa, com a observação que o Rogério fez. Esse momento, para dar uma ordem de grandeza a vocês, em São Paulo tem 2 milhões e pouco, 2 milhões e 100 de ABLs vazios, né? Já prevendo a nova onda de home office, que eu não acredito e vou explicar por quê. O escritório de home office não funciona em lugar nenhum do mundo. Pouquíssimas atividades você consegue manter a produtividade trabalhando em casa. O mercado de prédios e escritórios no Brasil, não estou falando em Santos, é um grande ativo para quem pode fazer carregamento. Carregamento significa você compra vazio e espera a economia crescer. Para isso eu vejo a Tajab, por exemplo, em São Paulo, metrô, vendendo escritório que custou para construir R$12 mil o metro quadrado, vendendo por R$6 mil o metro quadrado. Não paga nem a fração ideal de terreno. Então, o que está acontecendo hoje? Se você acreditar no mercado imobiliário como os ativos de bolsa do mercado imobiliário, escritórios, shopping centers, logística, o complexo logístico de armazenagem, nós tivemos uma valorização no mercado imobiliário, na bolsa, com as cotas dos fundos imobiliários até de 250%. E ainda mantém-se barato, porque com a queda dos ativos comerciais, que foi 2015, o preço vem para o fruto, né? Ou seja, para a renda. E como tinha um overbook, São Paulo, por exemplo, absorve, se a economia crescer 1%, 600 mil metros quadrados de escritório por ano. Então, se eu tenho 2 milhões de metros quadrados, em 3 anos eu estou absorvendo tudo que tem no mercado. Aí depois que absorve, passou do estoque regulador, o preço dispara. Sem contar, né, isso não interrompendo, mas fazendo uma observação, que há muito tempo não se constrói mais imóveis comerciais. Deu uma paralisada, estão construindo muito menos. Então, o estoque, a tendência é ser consumida no decorrer dos anos, né? Sim, muito rapidamente, né? E muito rapidamente é um ativo interessante para quem pode fazer carregamento, tá? Depois nós continuamos isso com mais detalhe, mas todos os grandes fundos americanos estão comprando, chineses também. Então você vai na Faria Lima, não tem prédios inteiros para vender. Foi totalmente absorvido. Nós temos um case que estava no nosso estoque para venda, que é um empreendimento que era da Iven, 30 mil metros, 30 lajes na Marginal de Pinheiros, 16.060, se eu não me engano, entre o Shopping Morumbi, entre o Rocha Verá e a ponte onde tem um mega empreendimento, onde era a fábrica da Monarch. Aquele empreendimento, o fundo HIG comprou aquilo a R$7 mil o metro quadrado, hoje tem comprador a 14 mil. E comprou quando? Quando que foi o fundo do poço do mercado imobiliário comercial? 2017. Então, de 2018 começou a subir, 2019, porque São Paulo tinha 3 milhões de metros quadrados, a BL vazio. Hoje tem 2 milhões e pouco. Não é um estoque grande para você que é investidor. Em Santos, nós temos 200 mil de ABL. Nós tivemos a honra agora de ser prestigiado pelo Grupo A Tribuna, nos colocou no Iara Center. Estamos fazendo uma gestão patrimonial. É uma gestão que quando você aluga, você dá uma atenção ao inquilino até de trocar a lâmpada, que é o modelo americano que a Real está trabalhando. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje, mercado imobiliário, perspectiva para o setor pós-pandemia. Nossos convidados são Rogério Conde, diretor da Ingeterpa, e Lourenço Lopes, diretor da Real Consultoria Imobiliária. Rogério e Lourenço, qual a expectativa de vocês para a economia nacional na retomada pós-pandemia? É uma pergunta difícil de responder, porque nós temos vários segmentos, né? Vários segmentos da economia que uns estão melhores, outros muito ruins, né? A gente tem o comércio aí passando por um momento péssimo. Compensação, a gente tem o porto, as exportações, principalmente o agronegócio surfando, né? Nadando de braçada, enfim. O que a gente precisa é pensar nas mudanças estruturantes de verdade, né? A gente chegou a comentar aqui, eu acho que a gente precisa demais de uma reformulação na esfera tributária, né? A gente precisa mudar isso assim, para ontem. No nosso segmento da construção civil, o que a gente precisa é manter linhas de crédito e fazer com que essas linhas cheguem ao consumidor final, né? Isso ia alavancar demais, principalmente o setor da habitação. No meu caso específico, por exemplo, que eu atuo muito em obras públicas, eu preciso fazer com que as esferas municipais e estaduais, principalmente, façam o dever de casa delas, a questão de você empregar bem o pouco de recurso que sobra para reinvestir. Então, é muito pouco. A gente tem municípios aí com 3%, 4% da receita, ao final estando disponível para reaplicar, reinvestir no município. O Estado não está muito longe disso. Então, a gente tem vários segmentos que precisam ser. Agora, a gente precisa voltar a fazer com que as pessoas acreditem, né, que a situação volte mais ou menos ao normal, para que a economia gire. Você precisa ter a economia, o mercado do bairro vendendo, para aquele proprietário, né, para aquele pequeno empresário comprar do grande, para o grande pensar em adquirir um imóvel maior, para abrir uma loja nova, enfim, é toda uma teia que precisa, mas a gente precisa acreditar e fazer uma propaganda agora aqui, desse momento agora. Compre na sua cidade. O comércio local é importantíssimo. Cada um incentiva a sua região, o seu município a voltar a sair dessa pandemia. Prestigie o comércio local. Isso é fundamental hoje. Isso aí. Lourenço, por que a Selic, depois você complementa a resposta, por que nós temos uma Selic de 2,25? Com certeza ela vai passar a 2 ou menos, né? E na ponta, por exemplo, o empresário hoje, para capital de giro, ainda está conseguindo recurso a 8, 8,5%, 9%, e o comprador, para adquirir um imóvel, está pagando 7%, entre 7% e 8%. Por que não chega na ponta esse benefício dessa Selic tão baixa? Nós não estamos sentindo em nada disso. Primeiro, não chega na ponta, porque no Brasil nós temos 80% dos recursos na mão de 4 grandes bancos. Nos Estados Unidos são quase 8 mil bancos, né, com incentivo à economia liberal, né? Você não precisa de alvará para nada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando se fala de economia, é só aquilo que está proibido, você pode fazer tudo. Aqui é o contrário, eu quero fazer uma coisa, eu tenho que pagar um alvará. Só para você ter uma ideia do sacrifício que é o Brasil, que já vem, não é de PT, nada disso, isso já vem há 131 anos de república, é tudo cartório para alvará. A JBS fez uma lei nacional nos Estados Unidos com lobista por $86 mil. Você imagina fazer uma lei no Congresso Nacional para atender um setor importante, que é a alimentação, quanto custaria, né? A gente sabe aí pela imprensa as fofocas. Então, o empresário não recebe o repasse de dinheiro com o spread decente, o banco não tem dinheiro, o banco vende dinheiro, é preciso respeitar
os programas de segurança para bancos. O banco tem que emprestar e receber, mas é escrochante você ver um cheque especial de 8% que não chega na microeconomia. Quando você paga 8% ao mês para o consumidor, como que ele pode consumir pagando uma taxa dessa? Eu tenho uma máxima que não é política, viu, minha gente? Eu sou liberal, eu sou tipo mineiro em cima do muro, eu sou conciliador, eu gosto da economia rodando, não importa se está na esquerda, se está na direita, no centro. Só para vocês entenderem, americano não é mais honesto do que brasileiro. Hoje nós temos 28 milhões negativados no Brasil de pequenos empresários, porque ele toma o dinheiro no banco, na sua pergunta, uma taxa Selic a 2,25, quando ele vai tomar os juros de um empréstimo, na grande maioria para a microempresa custa 24% ao ano, mais a Selic, mais a taxa de administração e mais os produtos que você tem que comprar do banco, né? Consórcio, diabo, seguro, né? consórcio. Isso é micro. Agora, macro, eu quero te dizer que eu conheço pessoalmente o Paulo Guedes, é meu amigo, a minha empresa presta serviço para o grupo dele há 15 anos, fazendo um pouco do que a Ingeterpa faz, BTS. Eu trouxe o Paulo Guedes aqui com o Marcelo Teixeira, com a reitora Silvia Teixeira, e esse cidadão, nós podemos confiar nele. Macro, nós precisamos fazer a reforma do Estado, porque só a reforma tributária não vai resolver. Nós precisamos ter leis que sejam maiores do que o Fernando Henrique fez de responsabilidade fiscal, né? Porque o país começa no município, né? Então, esse custo, essa necessidade de que o governo federal, o Paulo Guedes quer levar o gás para o pobre brasileiro ao mesmo preço do gás para o pobre americano. Não consegue, porque tem os cartórios, os cartéis no meio. Então, os juros, respondendo a sua pergunta, nós temos um cartel bancário. Exatamente, concordo plenamente. Chegamos ao final do nosso programa. Com certeza a pauta que daria para mais um programa, mais para frente, convidarei de novo para a gente falar um pouquinho da unidade nova da Unimed, que a Ingeterpa está fazendo, né? Concluiu já ou não? Só para... Está agora, está acabando. Então vamos falar um pouquinho. Vamos marcar a abertura, a Então, inauguração. Logo após a inauguração, a gente convida o Rogério de novo aqui para falar dessa unidade que vai ser importante para a cidade. Quero agradecer muito a presença aqui do Rogério, do Lourenço. Quero agradecer a audiência aí do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá, grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.